Pode Contexto T é o podcast para ampliar a discussão sobre a circulação de textos e discursos na sociedade, como também sobre as ideologias construídas por eles. Abordamos temas como linguagem, sociedade, educação e filosofia. O projeto é uma produção desenvolvida por estudantes e docentes do Núcleo de Estudos em Discurso e Sociedade do Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da UFRJ. Vem com a gente pensar texto em contexto. Bem-vindos ao último episódio deste ano do Pode Contexto T. Ao longo deste ano, exploramos temas contemporâneos e inquietações de mundos em constante movimento. Trouxemos conversas sobre insegurança, milícias, raça, linguagem, escrevivência e lutas antirracistas. Discutimos obras como Fascismo da Cor, dialogamos sobre saberes das favelas, redes de solidariedade e os desafios da conjuntura política contemporânea nas redes. Agora, partindo para o nosso último episódio, você já se sentiu um loser? Um perdedor? Um fracassado? É a partir desses afetos que construímos dentro de lógicas capitalistas que Bruno Coutinho recebe o filósofo e autor Érico Andrade para uma conversa instigante sobre o seu livro, sobre losers, fracasso, impotência e afeto no capitalismo contemporâneo. Prepare-se para uma conversa rica, reflexiva e importante para compreender as dificuldades e desafios de viver sob o domínio capitalista. Fiquem agora com essa incrível conversa. Olá, Érico. É um prazer te receber aqui nesse encontro, nessa nossa gravação. E obrigado mais uma vez aí por ter aceito, né, participar dessa etapa da nossa formação, né, do nosso diálogo lá no nosso grupo de pesquisa do PIPLIA. Bom, gente, uma alegria estar com vocês, é uma honra também, né, poder falar um pouco das minhas ideias, trocar com vocês e estar aí fazendo o pensamento circular, que é isso que a gente deseja como intelectual público engajado, né, é que as ideias circulem para que a gente possa florescer, trazer novos caminhos e alternativas a certos comportamentos, no caso aqui preciso, né, as questões do próprio capitalismo. Maravilha. Eu vou fazer uma apresentação sua aqui, Érico, e aí depois a gente já inicia no nosso diálogo. Tudo bem? Massa. Então vamos lá. Érico Andrade, psicanalista e filósofo, doutor em filosofia pela Sorbonne, Paris 4, professor associado da Universidade Federal de Pernambuco e tem como temas de pesquisa trabalhos sobre identidade, sofrimento e racismo e é bolsista de produtividade em pesquisa pelo CNPq. É isso? É isso aí. Maravilha, Érico. Vamos lá, então. A gente tem algumas questões aqui, eu acho que vão ser bem bacanas para a gente aprofundar, né, sobre aquilo que você trata com muita competência e com muita habilidade, né, que é o livro que a gente trabalhou sobre losers, fracasso, impotência e afetos no capitalismo contemporâneo. É um livro de 2019, né, foi lançado em 2019, não é isso? Isso, exato. Bem, Érico, eu queria que se você pudesse reconstruir, né, em poucas palavras, qual é o argumento central do seu livro, dessa obra tão importante? Bom, maravilha. Obrigado demais pela questão. Acho que é importante reconstruir o texto. Eu como faço muitas apresentações e palestras, eu já estou no estilo TikTok, então consigo fazer uma apresentação rápida do livro e quero acreditar que será precisa. Bom, um ponto que eu considero importante do livro é que ele tem como flecha que toca numa questão do capitalismo, que é a questão do controle de si, né? A ideia de que a gente pode se controlar. Essa ideia é constitutiva do capitalismo. E ela é constitutiva do capitalismo porque a própria noção de propriedade ela é derivada da ideia de que a gente tem consciência e propriedade sobre o nosso próprio corpo. Então, quando eu até brinco, né? Rousseau dizia, num texto sobre a propriedade,
que a propriedade é um roubo. E as pessoas eram muito tolas de acreditar que quando alguém fez um cercadinho e disse que era dele, e as pessoas começaram a acreditar nisso, isso é falso, né? Entretanto, a propriedade não é um cercadinho que a gente faz, ela começa com o próprio corpo. Então, filósofos como Locke, por exemplo, vão dizer que a propriedade é aquilo que a gente transforma pelo trabalho. E isso é um elemento central. Por quê? Porque quem transforma as coisas pelo trabalho é o corpo humano. Então, o corpo é a primeira propriedade e eu tenho propriedade sobre aquilo que o meu corpo modifica na natureza. Essa noção de propriedade ela é eurocentrada. Outros lugares, outras culturas não tinham isso. Mas ela vai ser a base do capitalismo. Por quê? Porque no capitalismo a gente tem a noção de que nós podemos empreender, que nós temos propriedade sobre a gente, que é só uma questão de esforço, que é só uma questão de disciplina. E aí tem vários ditados que referendam isso, né? Acorde cedo para você ganhar vida, né? Enquanto os outros dormem, você trabalha. Enfim, várias imagens desse tipo, né? E todas elas convergem para a ideia de que a gente pode controlar o tempo, a existência. Né? E aí tem um ditado também, né? Tempo é dinheiro, né? Time is money. Uhum. E essa fantasia de que a gente controla a existência, ela justamente é uma fantasia porque a gente não tem condições materiais de controlar a nossa existência. A gente não tem como controlar tudo. Na verdade, a gente não controla quase nada. Mas o capitalismo, ele é especialista em quê? Em vender aquilo que não existe. Ele vende dívida, vende promessas, vende expectativas. E isso que o capitalismo faz, ele fez de forma magistral, que foi vender a fantasia de que a gente pode se controlar. Ora, essa fantasia está tão enraizada na gente, que quando a gente não realiza certas coisas, nós introjetamos o fracasso como se fosse uma falha individual. Como se a gente não tivesse se esforçado bastante, como se a gente não tivesse lutado bastante, como se a gente não tivesse corrido atrás o bastante. Então, a gente tem um processo de subjetivação que eu chamo no livro de loser. E por que loser? Por que não traduzir esse termo? Porque o loser, ele é dito na língua máxima do capitalismo, que é a língua inglesa. Uhum. E por quê? Porque o loser é aquela pessoa que é um fracassado, um perdedor, um cara que não quer escória, né? Tipo assim, o cara que é aquilo que é rejeitado no sistema. Mas ele introjeta isso dentro de si sem questionar o sistema. Uhum. Ou seja, o loser, ele assume o ideal do ego capitalista como norma social vigente e ele assume de tal forma que quando ele falha, ele acha que é ele que falhou, não que o sistema que é hierárquico, que é uma pirâmide. É ele que foi o cara que não se esforçou. Por isso ele é loser. Saca? E o sistema passa intacto, passa incólume. Porque todo mundo mantém o ideal do ego no sistema capitalista, do vencedor, todas as fantasias. Então isso faz com que o sistema vigore, né? Uhum. Então, em outras palavras, a gente poderia dizer que o capitalismo teve como um dos seus maiores trunfos a privatização da culpa. Como se a culpa fosse uma questão do indivíduo e não do sistema que é responsável pela demissão de todas as pessoas. Uhum. E, ao mesmo tempo, é interessante perceber que o loser, mesmo sendo aquele que não se adequa à produção, ao sistema de produção que é colocado como um padrão a ser seguido, ele também serve de exemplo, né, para que se reproduza a lógica da produção capitalista. Então, não seja um loser, mas para que você não seja um loser, tem que existir o loser, né? Ele é o cara que vai ser utilizado e ser mobilizado como uma exemplificação daquilo que não pode ocorrer. É um paradoxo, né? Ele não deveria É. existir, mas ele tem que existir, porque senão o capitalismo Ele é ele não necessário. se, ele é necessário, exatamente. Tem um antigamente, o Jogo da Vida, que eu acho que é da nossa época, né? Aham. O Jogo da Vida era muito bizarro, né? Não sei se tu lembras, mas no Lembro, Jogo da claro. Vida tinha o final, se você perdesse no Jogo da Vida, não sei se tu lembras, você ia ser filósofo na fazenda. Cara, eu já nasci derrotado nesse jogo, né? Ainda bem. Mas o que eu quero dizer, ou seja, a ideia de você contemplar, a ideia de filosofia nesse contexto deve ser a ideia de contemplar, de estar num lugar tranquilo. Isso é uma derrota no jogo da vida do capitalismo. Porque você tem que ganhar, tem que ter o maior carro, tem que ter morar no apartamento mais alto, porque você tem que ser superior às pessoas. Então o capitalismo ele alimenta essa fantasia do fálico, né? É. Eu dou um exemplo no meu livro que é interessante, que é, por exemplo, nome de carro de gente rica de verdade, né? É tipo Mustang, Ferrari, tudo nome de cavalo.
Ou seja, aquela coisa da potência, de virilidade, né? Os caras são aquela coisa extraordinária. Tem um filme, que é uma caricatura até quase, mas um filme interessante do Scorsese, que é... Eu lembro que Leonardo DiCaprio, sim, vários filmes ele faz como ator principal, né? Mas é sobre o Lobo de Wall Street. O Sim, esse Lobo de filme é Wall famoso. Street. Muito bom esse Pois filme. é, então é essa ideia do cara, os caras lá têm um comportamento absolutamente fálico, né? Porque o capitalismo é indissociável dessa dimensão fálica, Sim. O padrão né? é o E homem, o né? homem, É masculino e branco, né? isso, perfeito, É perfeito. isso, é isso. A gente lendo o seu trabalho, eu me lembrei muito também do clássico trabalho do Max Weber, né? Que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Em várias passagens do livro, ele traz esses ditos, né? Não são os ditos populares, mas são essas frases que vão criando exatamente esse lugar da performance do indivíduo, né? Do indivíduo na modernidade, né? O que que é ser moderno? O que que é ser indivíduo, né? O pensamento descartiano que vai se estruturando e vai consolidando uma nova forma de agir no mundo, né? E aí no livro do Weber ele vai tentando mostrar como isso vai se descolando, né? Na Acesse, né? A Acesse religiosa ela vai se descolando como uma prática da modernidade, né? Está para além do protestantismo, né? É muito interessante. E no seu livro você remete algumas vezes a essa discussão. É muito bom. Isso. Agora, tem uma outra dimensão que você traz, que eu acho também muito interessante, que é a ideia de vontade de poder, vontade de saber, vontade de ser, né? Você traz dois autores com muita força na sua discussão, que é o Foucault e o Nietzsche, né? Então, a vontade de poder, a vontade de saber, né? Como é que você articula esses dois autores? Como é que você entende esses dois autores nessa, nesse lugar do indivíduo que, ao mesmo tempo, mobiliza, né, essa vontade, né, do ser e do poder, mas completamente submetido a uma ordem de dominação e até de alienação, né? Como é que você entende essa articulação dessas duas dimensões? E uma certa ideia de autonomia e vontade, né, de ser, de produzir, mas submetido a essa ordem de dominação também que fica meio escamoteada nesses mecanismos de alienação. Excelente, muito boa questão. Eu tenho várias ressalvas com Nietzsche, mas ele é um filósofo, por outro lado, interessante. Por quê? Porque ele é um crítico do liberalismo, Uhum, né? Então, as razões pelas quais Nietzsche vai criticar o liberalismo talvez não sejam as mesmas que me motivem a fazer a crítica que eu faço no livro sobre Losers. Entretanto, a crítica que ele faz é muito interessante. Por quê? Porque ele está criticando justamente a noção de indivíduo, da ideia de que a gente se autodetermina. Então, se a gente pensa a obra do Nietzsche como uma espécie de psicologia e sociologia, né, um termo bem lato aqui, né, da sociedade, né, a própria ideia de uma genealogia da moral, né, uma ideia que Foucault vai recuperar, e eu vou falar disso já já, mas a ideia do Nietzsche de que o que motiva o ser humano não é da ordem da razão, né? uhum, Ou seja, que essa construção da razão como capacidade de autodeterminação do ser humano é uma construção, permite uma expressão que eu gosto muito, que é uma construção fantasmática. uhum, Em outras palavras, não tem materialidade. Agora tem uma força persuasiva. Por quê? Porque mexe com aquilo que é a vontade de desejo, a vontade de poder. Então, a vontade de potência, depende de como traduzem o Nietzsche, mas a ideia fundamental é de que o ser humano tem esse desejo de controle. Não é esse desejo de controle, tem uma dimensão muito psíquica, claro, mas tem uma dimensão até, em certo sentido, é, evolutiva. Né? O ser humano quer controlar a natureza para não perecer. uhum, Mas o lance do capitalismo é que ele não está prometendo uma espécie de não perecimento, uma subsistência básica. Ele está prometendo algo que, isso sendo a ordem da fantasia, é de que a gente pode ter um controle sobre as coisas. Então, ele acentua essa vontade de poder que a gente tem, por várias razões temos, mas ele acentua isso de tal forma que nós fantasiamos que nós vamos ter, de fato, poder. uhum, E aí é importante Foucault, por quê? Porque Foucault vai entender que a construção do poder, né, como o poder se configura socialmente, ele se arranja socialmente justamente a partir da capacidade que ele tem de ter uma capilaridade na sociedade. Então, o capitalismo ele ganhou por quê? Porque ele tem uma capilaridade. As pessoas acreditam no sistema. Ou seja, as pessoas introjetam o sistema. Não é uma coisa que só vem de fora e
invade a pessoa. Ela faz a pessoa reproduzir isso como ideal de vida. Uhum. É isso, né? Porque só existe porque se acredita e se compartilha, né? É muito interessante. Eu dou aula de sociologia, mas eu pego umas disciplinas de filosofia na escola que eu dou aula também. E é interessante que eu dou aula para o terceiro ano, e aí o terceiro ano é Enem, né? Você prepara aquela garotada, e aí quando você vai conversar com as pessoas, com aquela garotada, tá todo mundo imbuído do sonho de ser médico. E eu dou aula para uma escola de classe média alta aqui em Petrópolis, eu moro em Petrópolis. Então, aquela garotada branca, né, que sonha ser médica e tal, eu falo, gente, mas vocês sabem o que é ser médico? Não, mas ganha muito bem. Nossa, um plantão dá, sei lá, 20 mil, 30 mil, não sei o que. Eu falei, gente, mas e para além do dinheiro, né? Onde é que a gente se realiza? Onde é que a gente se faz no mundo, né? Onde é que a gente se reconhece nesse lugar? Vocês estão começando a vida agora. Então é muito louco, porque está todo mundo sonhando, né? E ninguém admite não ninguém admite pensar diferente, pensar em outras possibilidades. Não tem que ser médico, porque o médico é o cara que ganha muito bem, é aquele que vai ter uma boa casa, que vai ter uma família de margarina, de propaganda de margarina, vai ter um carro, vai ter um cachorro. Então, esse ideal, né, ele vai construindo também essa performance, né, esse fazer, né? Então, essa rotina da produção daquilo que não é, não, eu não posso ser um loser. Se eu não for médico, eu vou ser um loser, né? Então, assim, é uma coisa, é assim, louca, né? As pessoas vão entrando nesse lugar, né, que depois vai gerar naquilo que a gente vai chegar um pouco mais para frente nessa discussão, que é o sentimento, é a depressão, né, é a doença que eu acho que você traz também como psicanalista, né, essa dimensão do indivíduo, né, como é que é esse indivíduo como ser social, né, dentro de um conjunto de valores que está organizando, estruturando essa sociedade e essa produção, né. Pois É, é, E pode falar, assim, vamos lá. então, e aí nesse seu diagnóstico do liberalismo, você, em vários momentos do seu livro, você traz assim um indivíduo que é altamente docilizado, para usar o termo do Foucault, né? Há uma docilização dos corpos, né? De uma internalização desse biopoder, né? Para continuar no Foucault, que pode gerar e que vai gerando, né? Um grau agudo de alienação também. Então, isso eu acho que tem muito disso na sua obra, né? Você é muito crítico em relação a isso. Mas aí a gente ficou pensando assim, tá, tudo bem, mas há um espaço para uma reflexão crítica, né? Em meio a essa reprodução da ideologia liberal? Onde é que está o lugar da subversão? Onde é que está o lugar do questionamento? Onde é que está o lugar desse indivíduo que também pode questionar, mesmo acreditando que ele tem um controle total de si mesmo e que não vai ser acomedido pelo acaso? Onde é que está essa reflexão crítica? Muito bom, muito bom, muito bom. Então, eu acho que, primeiramente, o diagnóstico que eu trago no livro é para mostrar a dimensão de como nós estamos colonizados pelo capitalismo, né? O Mark Fisher, que tem a famosa frase que é, sem dúvida nenhuma, lapidar. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo. Então, a gente tem um horizonte de expectativa que está achatado pelo horizonte do capitalismo. Então, acho que isso é um ponto fundamental. Ora, mas quando a gente escreve sempre com desejo de ruptura. Ninguém escreve, né, pelo menos assim, quem é engajado de forma crítica, para simplesmente dar um diagnóstico e lavar as mãos, né? Eu acho que o desafio que a gente tem como movimento social, como perspectiva crítica em geral, é o seguinte: é não ser cooptado pelo sistema. Porque o sistema capitalista ele é capaz de cooptar aquilo que se coloca como oposição a ele. Um dos exemplos mais contumazes disso é o movimento hippie. Por que eu falo do movimento hippie? Porque o movimento hippie ele consegue justamente quebrar com várias colunas vertebrais do capitalismo. Uma delas é a coluna do consumo. O que eu consumo, ele é necessário à vida humana de qualquer espécie, né? Mas o consumo, ele é feito a partir de uma lógica do excedente simbólico. Em outras palavras, você não consome para garantir sua subsistência, você consome fantasias, consome promessas. Então, o produto, ele não é um produto, é como os próprios coaches dizem, né? É um conceito, né? Então, você não compra um produto, você compra um conceito, né? E, de fato, isso é obviamente uma fantasia,
mas ela tem um valor performativo porque ela faz uma distinção social que é necessária para a existência do capitalismo. Ou seja, as pessoas precisam se distinguir socialmente. É isso que, por exemplo, move a gente entender que não se trata de uma questão apenas de luta de classes, mas se trata também de um ódio de classe. Ou seja, você tem ódio de quem é pobre. Uhum. Como se aquele cara fosse o loser, aquele cara que está contaminado por uma espécie de defeito, né? De uma falha congênita, né? Então, essa construção fantasmática é muito difícil de ser quebrada, porque ela vai cooptando movimentos sociais, movimentos extraordinários, como, por exemplo, foi o movimento hippie, né? Ele foi Uhum. quebrado, porque você hoje em dia tem hippie de boutique, né? Ou seja, Tem. ou o hipster, que é o pior ainda, né? O hipster. Então, assim, foram criadas formas de lidar com isso. Qual é o que eu acho que é o horizonte de mudança? E aí eu falo um pouco da psicanálise, né? Que é o lugar em que eu atuo também politicamente. Cara, o lugar de mudança é justamente a ideia do coletivo. Eu acho que as formas de vida coletivas, não pautadas exclusivamente no capital, elas são indicadores de possibilidades de existência não calcadas no capitalismo. E outra coisa importante, não dá para superar o capitalismo sem revisar o consumo. Não é aquela coisa idílica de você ter uma canequinha de alumínio, andar só de bicicleta, né? O típico esquerdomacho, né? Como o pessoal É. diz, Não né? é, não é voto de pobreza, né? Não é Isso. você não precisa ser um franciscano, não é isso? É. Não precisa. Agora, por outro lado, a gente vai ter que achar formas justas de distribuição dos recursos escassos. Uhum. A gente tem que achar forma justa de distribuição de bens. Porque esse que é o ponto. A gente vai o indivíduo vai parar de consumir copo plástico, tá? Beleza. Mas, cara, vamos pensar. A gente faz embalagem de papelão, papelão, para pasta de dente que já vem dentro da embalagem. É. Cara, só isso aí já é o copo plástico da vida da gente, tudo junto aqui inteira. Tá entendendo? Então, assim, o que a gente tem que pensar é que a mudança tem que ser no sistema, na estrutura. Agora, claro, como a gente faz isso? A gente tem que cultivar uma mentalidade de uma relação com a natureza que não seja, como Sim, diz aí o Krenak, de pura destruição. sim. E aí eu acho que tem saberes originários, outros povos, que podem auxiliar a gente numa reflexão mais aguda de formas de lidar com a natureza que não seja apenas tornando ela mercadoria e não aquilo a partir do qual nós temos nossa subsistência. Tem duas dimensões, né? Que é a dimensão da produção e a dimensão do consumo. A produção, pensar em uma produção mais sustentável, né? No sentido de você não extrair completamente os recursos naturais e depois descartá-los, né? Como acontece hoje com garrafas PETs, com plástico, né? Tinha um professor que falava que a gente vivia na era do plástico polido, que é isso, né? Tudo é plástico, né? E isso vai se descartando, porque entra na outra dimensão que é do consumo, né? Então você consome cada vez mais aquilo que é descartado cada vez mais. Então, e aí vai entrando, né? Porque a roda tem que girar, né? O PIB tem que crescer, tá? E a luta que a gente está passando hoje no Brasil com essa discussão, né? Do ajuste fiscal em conjunto com essa a contradição, né? O ajuste fiscal com um menor grau de desemprego, que há muito tempo a gente não vive no Brasil, né? Então está produzindo e o ajuste fiscal, o mercado cobrando isso cada vez mais, né? Então a gente vive uma esquizofrenia completa nessa situação. É porque os agentes do mercado são os grandes capitalistas, né? Eles que mexem o dinheiro. Porque veja, não, porque todo mundo é mercado, você que tem uma aplicação, lá, aquela aplicação no Brasil que não rende porra nenhuma e que nem do imposto de renda você declara, um negócio que não rende nada. É, Aí tu quer colocar um trabalhador, a classe trabalhadora que tem eventualmente uma aplicação dessa, para não botar na poupança, na mesma condição de um mega empresário executivo do capitalismo, é um negócio inacreditável, né? Porque são esses grandes fundos de pensões, esse capital volátil e digital, que comanda tudo. Né? E eles comandam a partir dessa ótica que eu estava dizendo, da distinção, porque não é apenas ser rico, é provar que é rico. uhum, Então você tem todos os adereços que determinam o processo de distinção. Esses adereços são da ordem fantasmática. Por quê? Porque não existe produto no mundo, por exemplo, não existe vinho no mundo que vá ter um valor que se tem por aí. Por quê? E por que esse valor tem? Porque esse valor te permite a distinção das outras pessoas. Só quem pode acessar esse vinho, só quem pode acessar esse restaurante, só quem pode acessar esse carro. Esse carro sou eu que tenho condições. Então, é necessário uma hierarquização dos produtos, do ponto de vista simbólico e material, que permita a distinção social e, consequentemente, a hierarquia
Uhum. sem a qual o capitalismo não vive. O capitalismo ele depende da hierarquia. A hierarquia é constitutiva do capitalismo, porque o capitalismo é um processo, um sistema econômico que é desigual por excelência. Uhum. Então, é essa forma como ele tem de controlar o mundo, né? E as pessoas de forma geral. Então, essa possibilidade de pensar para além de uma ordem hierárquica, e justamente para além da ideia do loser, é que pode nos dar uma alternativa a essa desgraça que a gente está vivendo, da desigualdade, e que aqui no Brasil está de forma explícita, né? Ou seja, você não tem desemprego, isso é um problema. Você tem uma economia crescendo, isso é um problema. Porque não tem ajuste fiscal, não tem um corte de gastos, quando que justamente permite que as coisas possam acontecer é justamente você ter políticas públicas. Então, você tem que conter as políticas públicas para o mercado ficar satisfeito. Mas o mercado só vai ficar satisfeito quando houver explorado a última gota de sangue da classe trabalhadora. Sim, sim, é isso. É interessante isso que você colocou da distinção, que aí me remete logo ao Bourdieu, né? Essa hierarquização do gosto, né? Então você cria uma ideia de que você só vai vencer se você conseguir alcançar determinado tipo de consumo e performativizar dentro de uma lógica também, né? Daquilo que é é, considerado chique, né? Distintivo. Só que algumas pessoas nunca vão alcançar, né? Porque é preciso manter essa separação, porque se todo mundo for igual, acaba o capitalismo, né? Aquilo que é o cerne da questão da contradição do sistema é o que mantém ele funcionando, né? Então isso é muito louco e a gente continua acreditando nisso, né? Agora, Érico, eu tenho trabalhado um conceito nos nas minhas pesquisas aqui que eu faço sobre eu faço uma pesquisa sobre artistas independentes, artistas que são independentes, né? Não estão vinculados a nenhuma estrutura de produção de fonográfica e tudo mais. Os artistas de rua que tocam na noite, né? E mais especificamente artistas que estão na periferia, nas periferias do Rio de Janeiro, nas favelas e tudo mais. E aí tem uma questão que eu acho interessante da gente pensar, que é o seguinte: esses atores sociais, eles têm, pelo menos é o que eu tenho identificado nas minhas conversas, eles têm uma percepção do lugar que eles ocupam. Eles sabem, eu tenho um artista que eu trabalho, que eu acompanho, ele é um artista negro, ele é gay e ele é favelado. Ele sabe, pelo menos discursivamente, ele fala assim: eu sei quem eu sou. E eu faço o quê? Eu dou nó em pingo d'água. Por quê? Eu tenho que levar minha caixa de som, eu tenho que levar meu instrumento, eu tenho que cantar, eu tenho que preparar o set list, eu tenho que negociar o valor do meu show. Então ele vai se virando, né? Ele é tudo, ele é toda a cadeia da produção cultural nele, né? E aí eu tenho chamado isso de uma certa sobrevivência pragmática. Por quê? Porque esse indivíduo, é claro que ele se articula com uma rede de outros artistas que moram lá no Complexo do Alemão, mas ele atua muito sozinho, né? Porque ele tem que se virar. E aí eu fiquei pensando nesse lugar, né? Voltando a essa questão da reflexividade. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Eles criam, né, um conjunto de táticas para enfrentar essas múltiplas vulnerabilidades. E você fala, né, de duas vulnerabilidades que constituem o indivíduo na modernidade, que é essa acidentalidade da existência e essa irreversibilidade do tempo, né? Então, assim, esse indivíduo, ele atua dando nó em pingo d'água. Ele tem uma certa noção de que ele não controla tudo, ao mesmo tempo, ele acha que também controla, porque ele tem que negociar, ele tem que fazer, né? Ele está ali carregando caixa de som e afinando a voz ao mesmo tempo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque essa dimensão do indivíduo, a gente sempre pensa nessa saída de forma coletiva, mas eu também penso muito nessa saída de uma forma individual, no sentido dessa sobrevivência pragmática. O que eu preciso fazer para poder gerar uma renda para eu pagar minha conta de luz? E eu quero ser artista, eu não quero ficar atrás de um balcão, eu não quero ser Uber, eu quero ser cantor. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que você acha dessa perspectiva individual também dessa ação? É muito boa questão, né? Primeiramente, a galera tá num corre, né? É o corre do povo. Tem que deixa o povo correr. Ninguém vai censurar, né, o corre das pessoas. Acho que seria uma espécie de violência epistêmica propor para que essas pessoas, vamos agora fazer uma coletividade, né? E vamos viver o sonho hippie na favela do Brasil, né? Não é sobre esse tipo de postura
que ela é profundamente questionável. Eu acho que uma coisa não exclui outra. A gente vai ter que correr, e quem classe trabalhadora, ou quem está na favela, na periferia, nos subúrbios, tem que fazer o corre. Isso é incontornável. Por outro lado, é também apostar no fortalecimento do poder público, dos serviços públicos, né? Ou seja, tentar, por um lado, fazer o corre, que é inevitável, e por outro lado, tentar fazer pressão política para que as condições sociais sejam menos desiguais e que permitam que a gente possa galgar outras formas de existência que não sejam apenas essa do esforço absoluto. Porque percebam, é uma coisa que é importante, o capitalismo ele vence porque ele convence a gente de que a gente é muito especial, que a gente lutou, que a gente conseguiu. Né? Eu lembro que eu fiz um post uma vez, Bruno, no Twitter, e aí bombou porque, a despeito de mim mesmo, colocaram no Instagram também, enfim. O negócio bombou assim enormemente. E eu dizia, na época, fazia 15 anos que eu tinha defendido meu doutorado. Né? Isso foi há 3 anos atrás. E aí eu comentei, olha, minha avó era analfabeta, empregada doméstica, né? E, enfim, né? Minha mãe formada, meu pai não era. E eu ainda sou, naquela ocasião eu também coloquei isso, que eu era o primeiro e único doutor da minha família até hoje. Família, bota primo, irmão, gato, papagaio, enfim, se você quiser. E aí eu disse que eu tive muita sorte na vida. Eu estudei em um colégio de classe média aqui em Recife. É bom que naquela época era um colégio revolucionário, num contexto muito específico da escola, ligado à teologia da libertação. Essa escola fechou, inclusive. E assim, tive uma sorte na universidade também, que eu entrei numa turma muito legal na universidade. E eu sempre disse que encontrei pessoas maravilhosas na minha vida. E aí, muitas pessoas comentaram no meu post dizendo assim: não, mas foi seu mérito, foi você que conseguiu. Né? As pessoas ficavam revoltadas diante de um post que eu coloquei já pensando nisso. Ou seja, é uma dimensão do absoluto imponderável. Isso não elimina, esse é o ponto importante, o meu esforço. Ou seja, gente, não é contra o esforço individual, mas é entender que esse esforço individual ele não resolve tudo. Por quê? Porque toda conquista da gente é uma conquista coletiva. Teve alguém que fez nosso café da manhã, ou a gente fez, ou alguém lavou o prato, ou alguém cuidou da gente em algum nível. O motorista levou a gente. Então, assim, tudo que a gente faz é numa dimensão da coletividade. Então, o desafio que a gente tem que ter é a reconhecer nosso esforço, nosso corre, e a gente tem que correr mesmo, porque senão o capitalismo não está nem aí para a gente. Mas, por outro lado, entender que isso não é uma coisa que, por si só, resolva o problema de todas as pessoas. Porque percebam, nem todo mundo vai ter a mesma capacidade em vários aspectos da existência da gente. Né? Eu posso querer a minha vida inteira jogar como Messi, mas eu não vou ser Messi. Eu posso treinar minha vida toda. Tem um limite ali, cara. E é por causa disso que eu vou ser lascado, pobre e acabado. Será que eu não vou poder jogar bola? Será? Eu estou dando um exemplo como esse, isso vale para música. Sim. Poxa, será que todo mundo vai ser um grande músico, assim, um músico extraordinário, que todo mundo vai ser um Itamar Assunção agora, né? Então, todo mundo é Itamar Assunção, todo mundo é Mateus Aleluia. Claro que não, eu posso treinar minha vida É. inteira, eu não vou ser feito eles, E é saca? Então, assim, interessante mas esse isso não seu merece que eu exemplo. exista? É, Pode isso. falar. Não, é interessante. A música e o futebol são dois lugares de construção de sonho, né, cara? Para as classes Perfeito. populares, né? É muito Exato. interessante isso, porque é sempre o lugar de que eu vou vencer, né? Eu vou conseguir, eu vou ser reconhecido, eu vou gravar minha música, ela vai estourar no Spotify, né? Então tem essa coisa também agora, né? Dessa dimensão da reprodutibilidade, sei lá, alguma coisa assim que vai, né? Ganhando uma dimensão, né? Que eu não controlo mais, né? Ela ganha o mundo, a minha música vai ganhar o mundo, né? E isso é muito louco, né, cara? Que isso vai alimentando mesmo essa viração também, esse corre, que é o corre precário também, né, cara? Da dificuldade, do cara que tem que todo dia acordar e falar assim, cara, quanto é que eu vou ter que rodar hoje para poder pagar, comprar o leite, né? Para comprar o meu filho, sei lá, assim, um negócio que é difícil da gente encaixar, né? Assim, tem um filme interessante, Walter Salles, que é Linha de Passes, um filme antigo. Eu Antigo sei assim, qual é. mais de 10 anos. Né? Sabe qual é, né? E é justamente sobre isso, tu deves lembrar, né? Que é justamente o cara querendo ser jogador de futebol e o cara joga bola, cara, mas é difícil, porque mesmo jogando bem, você também não tem garantia. Cara, é um negócio, é difícil, ou seja, não é deixar de reconhecer quem consegue, mas é entender que quem consegue não pode ser parâmetro social para todo mundo, ao ponto que as pessoas que não conseguem serem losers. Aham, aham. É, exatamente. E Érico, estava pensando aqui, eu pensei numa outra questão, me fugiu, daqui a pouco ela volta.
Mas eu estou pensando aqui nessa questão dessa reflexividade, né? Da importância da gente criar também condições para que as pessoas, minimamente, elas não fiquem completamente submetidas a essa ordem da produção e da reprodução, sem que, né, completamente submetidas a essa ordem alienada, vamos dizer, não me vem outra palavra, né? Eu acho que tem um nível de alienação muito grande também. Não que as pessoas não tenham capacidade de refletir criticamente, mas tem uma ordem, né, que vai submetendo a essa uma automatização da vida, né? É, E esse lugar do acaso, né? Isso foi uma coisa também que me chamou muita atenção na sua obra, o poder do acaso. Como é que você entende isso? O que é o acaso para você? O acaso é aquilo que constitui a nossa existência. Eu poderia dizer, em outras palavras, que o acaso é aquele que costura a nossa existência. A gente é marcado pelo acaso. A gente acha que tem tudo está escrito nas estrelas, né? Tá tudo destinado, né? Ao passo que a gente andar pela rua, voar, as coisas estarem acontecendo em certa normalidade nesse momento que estamos aqui, por exemplo, é absolutamente marcada pelo acaso. Ou seja, a gente ter se encontrado, a gente ter se conhecido, vocês terem lido meu livro, eu ter escrito o livro, a gente ter se contactado. Então, não são coisas que estão predestinadas. Essas coisas elas compõem a nossa existência. A nossa existência é uma trama de coisas que são acaso. A gente tem uma mania, uma tendência, que é uma tendência bem tradicional, colonial, que a filosofia trouxe para a gente. Né? O próprio Aristóteles é o filósofo que distingue aquilo que é essencial e aquilo que é acidental. O acidental Uhum. que se modifica, o essencial aquilo que não muda nunca. Eu quero saber o que é que na vida não muda. Então, assim, a acidentalidade é que é o essencial. Em outras palavras, aquilo que a gente toma de forma excepcional, como um acidente, a gente usa a expressão acidente, né? Porque é uma coisa excepcional. Mas como se não fosse excepcional, por exemplo, a gente existir como espécie. A gente é uma casa, uma constelação de fatores. O Sol está em determinada posição, a órbita da Terra ser X. Já pensaram na quantidade de acasos que são sobrepostos para que exista a espécie humana? Então, é porque a gente perde essa noção da totalidade. A gente acha que estamos aqui no século XXI, fizemos a passagem do século XXI, somos as pessoas mais importantes do universo. Mas, e o capitalismo brinca com isso, né? Mas, na verdade, cara, do ponto de vista da espécie, do ponto de vista da humanidade, do ponto de vista do cosmos, isso é uma poeira. Uhum. E tudo isso é acaso. Né? Não é uma ordem essencial que esteja movendo tudo. Então, é difícil para a gente aceitar isso, né? A gente nega, a gente tem uma estrutura defensiva do ponto de vista psicanalítico que passa pela negação da acidentalidade. A gente acha que tudo que a gente faz tem um propósito bem definido e absolutamente claro. Uhum. Aí, pegando esse gancho do acaso, que isso é uma ideia que me mobiliza bastante. Quantas coisas a gente vive na vida, né? Quantas pessoas a gente conhece, quantos lugares a gente transita e fazem completamente diferente, né? Fazem uma diferença enorme na nossa trajetória, né? Algumas pessoas que eu conheci na vida mudaram o rumo do que eu estava planejando, né? Os encontros são muito importantes nesse processo, nessas trajetórias. Mas aí, tirando um pouco essa coisa dessa materialidade do encontro, da pessoalidade, eu fico pensando no lugar dos algoritmos e da inteligência artificial. E aí, né, tem essa ideia do controle de si, mas também há uma dimensão, eu acredito, que é uma dimensão daquilo que vai orientando o comportamento, porque a inteligência Perfeito. artificial ela vai criando, né, a própria noção de presente, de passado, de futuro e de como a gente vai também tomando as nossas decisões, né? A gente é cada vez mais influenciado por orientações e subjetivações dos próprios algoritmos, né? De como a gente pensa política, relação, trabalho, tudo. Então, como é que você tem entendido, né, esse lugar dos algoritmos e da inteligência artificial nessa ilusão do controle de si, sendo o controle de si um valor que vigora no processo de consolidação e estruturação da sociedade no mundo capitalista? Muito bom essa questão, muito boa. Que a gente pode pegar em outro aspecto do livro, que é a noção de irreversibilidade. As coisas são irreversíveis. Por que eu estou dizendo isso? Que, por exemplo,
os algoritmos, eles orientam de tal forma as crenças, naquilo que a gente chama hoje de formação de bolhas, de tal forma que fica, é como se a gente não o poder de reversibilidade vai ficar, que é própria da existência, né? Assim, a irreversibilidade é própria da existência, a gente não tem como voltar no tempo, em outras palavras. Não tem como voltar no tempo. E pior, mesmo que a gente voltasse no tempo, a gente não tem como controlar o tempo. Ou seja, se mesmo que a gente tivesse capacidade de voltar, isso não quer dizer que a gente controla. Tem até um filme interessante sobre isso, de ficção científica, que é De Volta para o Futuro, né? Ou Uhum, seja, de volta para o futuro, mas na verdade o próprio futuro ele não está dado na volta do cara. uhum. Né? Eu estou um exercício aqui meio metafísico, filosófico, mas eu espero que dê para Sim, sim, acompanhar. muito bom. Não é? Porque qual é o ponto? Mesmo na volta, mesmo supondo, né? Claro, uma suposição de uma volta, a gente não tem tão pouco controle, porque aí a acidentalidade da existência ela performa a nossa vida de tal forma que a gente não tem alternativa ao acaso. Né? O que a gente faz é o quê? É entender, justamente pelo acaso que é a existência, que nossos passos eles são passos que vão abrir uma árvore de possibilidades, tá? Mas que ao mesmo tempo torna aquela atitude feita e tomada como irreversível. Ou seja, a partir do momento que eu cruzo um professor interessante, né, o exemplo que você trouxe, com uma professora legal, aquilo que eu aprendo, que eu deixo, não volta, tá? É irreversível. Uhum, Não tem como reverter. Vou dar um exemplo básico, né? Eu mesmo, há muitos anos, não tenho um carro, né? Mas eu não desaprendi a andar de carro, de dirigir, no caso, né? uhum, Eu não desaprendo. Algumas coisas na nossa vida elas vão se tornando irreversíveis, no sentido que vão moldando nossa existência, certo? Ora, o que acontece é que você está criando sistemas fechados, são essas bolhas, cuja reversibilidade vai sendo completamente deteriorada, de tal sorte que as pessoas caminham para o abismo, né? Para o abismo. Ou seja, o que é esse abismo? É justamente a separação dessas bolhas. É como se a gente caminhasse para uma impossibilidade do diálogo. uhum. Como se a bolha fosse um fim em si mesmo. A partir dela só houvesse abismo, ou seja, houvesse só algo que é da ordem da não existência. Então, o que eu quero dizer com isso, embora seja uma discussão um pouco mais complexa que eu estou fazendo aqui, mas é a ideia de que essas orientações que o algoritmo faz é porque eles vão orientando a irreversibilidade das coisas. Eles vão orientando para que haja uma irreversibilidade do ponto de vista agora social e político. Uhum. Porque, perceba, a irreversibilidade é constitutiva da existência. A gente não tem como reverter o tempo. Tá? A lei da entropia, inclusive, vai mostrar isso, que as coisas se desorganizam cada vez mais. Não tem como reorganizá-las da mesma forma como elas eram antes. Ok. Mas o que acontece? Nesse sistema de bolhas que o algoritmo organiza, ele torna cada vez mais cristalizadas as coisas de tal sorte que é como se a pessoa não pudesse mais sair dele. Uhum, uhum. E é E, isso que é perigoso, porque as redes sociais elas vão criando essas bolhas e solidificando essas crenças, formando aquilo que o Freud vai chamar de uma massa. Pode sim. dizer. E você acha que o acaso, isso que eu acho interessante a gente pensar, como o lugar do algoritmo é o lugar da programação, né? Isso. É a Matrix, é o lugar onde você organiza como as coisas vão acontecer, ou pelo menos tem a ilusão de que está fazendo isso. Isso. E o acaso? Será que o acaso está cada vez mais perdendo espaço nessa reprodução algorítmica da vida? O que você acha? Tá. Infelizmente tá. Está perdendo? Porque, claro, que o acaso ele não pode ser diluído. Essa é a fantasia do capitalismo, que a gente vai acabar com o acaso. Esse é o capitalismo vende pra gente, né? Todo mundo vai ser É, rico, poderoso e, como é que é, imbrochável e é, por aí vai, né? é. Isso aí, obviamente, é uma fantasia. Não ela é irrealizável. Entretanto, isso não impede a gente de reconhecer, por outro lado, que, de fato, há uma espécie de controle que as redes sociais exercem que é efetivo. Ele é efetivo. Uhum, Ele é possível de ser feito. Ele está sendo feito. Né? Por isso que regulamentar as plataformas sociais, as redes sociais, é algo que eu acho incontornável do ponto de vista do poder público. uhum, É importante para a democracia que a gente possa regular as redes sociais, porque elas têm um controle muito grande sobre a nossa vida. A nossa vida é conectada. A nossa vida é continuada no virtual. Não há uma separação. Não há uma quebra. Não há uma descontinuidade. Há uma continuação, e essa continuação está sendo dirigida
de acordo com os algoritmos, para a formação disso que eu estou chamando de ilhas sociais. Uhum. E aí o que a gente tem que ter como desafio é implodir um pouco isso, regulamentar isso. Você não pode deixar as pessoas falarem o que quiserem, formarem a massa que quiserem, como está sendo o caso agora. Uhum. Isso é grave, é gravíssimo. É gravíssimo. Acho que é um maior desafio da democracia contemporânea é lidar com as redes sociais. É. Isso traz a dimensão da análise na psicanálise, né? Eu queria puxar um pouquinho isso também da sua reflexão, e sempre me remete às consequências, né? Desse lugar do loser, que não quer ser loser, mas continua sendo por uma série de questões, né, materiais e simbólicas, que é esse lugar da depressão, né, esse lugar da doença, é, e, consequentemente, do uso que se faz no capitalismo para curar, né? Então, o papel, né, dos antiolíticos, dos ansiolíticos, dos antidepressivos, o lugar da indústria farmacêutica. Como é que você entende isso? Como é que a gente sai, para você, como é que a gente poderia, como é que a gente sai dessa armadilha? Porque é uma armadilha, né? Você adoece e aí compra o medicamento, consome aquilo que te prometem como resultado, como controle, né? Que é o controle. Não, você vai tomar esse remedinho aqui para você se reequilibrar. Aí você tem a ideia de que você está se autocontrolando novamente, né? E aí você tem que estar sempre nessa dependência, né, para não ficar doente, não ficar deprimido. Como é que você entende esse processo, Érico? Isso é uma coisa que me deixa angustiado. Mas é angustiante mesmo, né? Porque, primeiramente, o capitalismo ele produz a doença e gerencia o sofrimento. Então, ele produz a doença e gerencia o sofrimento. Acho que esse é um ponto fundamental. E o que acontece é que a melancolia, como eu trago no meu livro, né? Ou que a gente poderia chamar de depressão também, depende do caso, mas esse traço melancólico, Uhum. ele está ligado a uma espécie de ensimesmamento. Essa pessoa volta-se para si mesmo. Né? É o caso do loser. Por que o loser é o melancólico? Porque ele acredita que ele é o responsável pela falha. Ele é culpado pela sua existência derrotada. Então, essa introjeção para si, se trazer para si, ele não ocorre apenas do ponto de vista do indivíduo. Ele ocorre também quando esse indivíduo se torna uma massa, como diria Freud. Por quê? Porque é como se eu formasse uma legião de losers. Uhum. Uma forma imagética disso que eu estou dizendo para vocês está no filme O Coringa. O filme Coringa, o primeiro filme Coringa, que foi para final de Veneza. Acho que ganhou Veneza até, se não me engano, né? O primeiro? Festival de Veneza. Isso, que ganhou o Festival de Veneza. Sim. Foi o Coringa mesmo, né? O Joker, né? Uhum. Esse filme é muito interessante, né? E, inclusive, o bolsonarista que se explodiu estava vestido de Coringa, Sim, exatamente. né? Ou seja, quem é aquele cara? Aquele cara é um loser. É. É um loser por excelência. Ou seja, o que eu quero dizer é que é como se essas pessoas entrassem num grau de ensimesmamento tão grande que elas se desconectam com o resto da sociedade. E essa desconexão ela não é só do indivíduo específico, ela pode ser também de um grupo que se comporta como um indivíduo, que é o caso, por exemplo, dos bolsonaristas. Uhum. E é nesse contexto que a gente percebe que o adoecimento ele tem duas formas diríamos assim, de se desenvolver. Por um lado, ele pode ser um adoecimento na figura do loser, que traz para si a culpa pelo seu fracasso, e aí ele vai ter que tomar um ansiolítico, vai ter que tomar alguma coisa para controlar essa ansiedade de fazer as coisas darem certo, elas não dão, e aí ele gera uma melancolia nele, uma frustração, que precisa de uma medicação para deixar ele funcional para o sistema, porque o sistema também não pode ser só com gente adoecida, tem que adoecer, mas tem que dar um remédiozinho para a pessoa continuar funcional, e Sim, controlando ela, é isso. docilizando os corpos, como você dizia. Mas, por outro lado, também é uma dimensão que eu não explorei tanto no meu livro, mas que eu acho que é uma consequência do livro também, do Loser, que é quando você começa a entender o outro como responsável pelo seu fracasso. Novamente, o sistema está intacto. Então, quem é o responsável pelo meu fracasso? É o comunismo, enfim, tudo que é progressismo, que de alguma forma questiona o capitalismo. O capitalismo é nem questionável. É. Então, eu vou atuar agora com ódio, não dirigido a mim, na figura do loser, mas o ódio dirigido àqueles que eu considero que atrapalham a prosperidade econômica do capitalismo. São os ecologistas, são o que eles vão chamar de abortistas, são os comunistas,
Pessoas que, de alguma forma, põem em xeque o progresso como algo inexorável e necessário. Então, isso é um adoecimento que vai agora... É como se a gente saísse de uma espécie de melancolia do loser para uma psicopatia. Não é? No sentido de que você vai agora entender que o outro que é o responsável radical pelo meu fracasso. E eu vou começar a dirigir a ele o ódio. Né? Isso que explica porque essas massas bolsonaristas são tão compactas. Porque elas elegem o inimigo comum. Sim. Como se esse inimigo fosse o responsável pelo seu fracasso. Porque o bolsonarista é, antes de tudo, um loser. É isso. O Gessé Souza, né, o sociólogo, tem falado bastante disso, né? Esse lugar aí é a dificuldade, inclusive, do governo Lula de dialogar com esse povo, né? Porque eles estão, inclusive no mundo do trabalho, que é o mundo clássico do Partido dos Trabalhadores, é um trabalho que ainda está lá nos anos 80, nos anos 90 ainda, pré-neoliberalismo, né? E esses caras estão querendo ser todos vencedores, né? Tá todo mundo querendo ser empreendedor. Então, trabalhar de carteira assinada, ninguém quer mais trabalhar de carteira assinada. Quer dizer, ninguém, entre aspas, mas essa é a ideia, né? Você tem que ser um empreendedor, porque você assim vai vencer, você vai ser o indivíduo que venceu com seu próprio suor, seu próprio esforço, seu próprio mérito, né? É como se a solução para a precarização fosse individual. E Isso, não o questionamento da precarização. isso, Esse que é o ponto. Ou isso. seja, a solução para a precarização não é da ordem individual. Porque o que as pessoas querem é não serem precarizadas com a exploração da classe trabalhadora como ela de fato existe. É isso. Érico, a gente está chegando no final, acho que a gente já até avançou bastante aqui. Eu queria queria terminar com uma pergunta assim, não sei se é de esperança ou de possibilidades de mudança, mas pensar numa outra linguagem, né? E aqui dentro a gente está, né, aqui nessa conversa dentro pro programa de pós-graduação em linguística aplicada, e a gente conversa muito sobre as linguagens, né, que vão performativizar esses indivíduos, esses sujeitos nesse mundo, né, no capitalismo, nesse mundo moderno. Então, como é que a gente produz outros afetos? A gente está falando de afeto o tempo todo, né? Então, quais são as outras possibilidades linguísticas de produção de outros afetos? O que você acha? Eu acho a tua pergunta maravilhosa, né? Também ocorrendo uma cena muito triste quando eu estava indo para casa, voltando hoje, peguei meu filho na escola, mais novo, e eu vi um pessoal na rua catando lixo, comendo, sabe? E eu fui rapidamente pegar meu filho, fui com o celular, não levei a carteira. Eu voltei para ver se dava um dinheiro para essas pessoas e eu percebi que estava sem carteira, enfim. Mas fui comentando com meu filho mais novo ainda, 8 anos, da dor que é ver aquilo, saca? E eu acho que, como diria Chico Sainz, né? A esperança é a dor presente. Então, eu acho que a gente não pode perder de perspectiva a tristeza que é constatar que pessoas estão numa situação como essa. Uhum. Eu acho que esse elo afetivo que pode gerar a solidariedade é algo essencial. Então, eu acho que é de alguma forma quebrar com as blindagens que nós temos e se permitir tocar por esses afetos, que é, por exemplo, o afeto de companheirismo, o afeto de solidariedade, o afeto de reconhecer que aquele tipo de vida não deveria ser vivida de modo nenhum, que ninguém merece morrer de fome. É Eu acho isso. que esse tipo de campanha é importante. É isso, Érico. Quero te agradecer demais aí a sua participação, sua obra, seu trabalho é maravilhoso. Ficamos todos encantados, né? Espero que a gente possa se encontrar em outros lugares, em outros momentos, para aprofundar mais ainda esse diálogo que é super importante e super necessário para o que a gente está vivendo atualmente. Muito obrigado, viu, Érico? Valeu, gente. Obrigadão. Valeu, grande abraço, cara. Então, pessoal, esse foi o nosso episódio do nosso podcast. Não se esqueça de acompanhar as nossas redes sociais, @contextostufrj no Instagram e no Twitter. Acesse também o nosso site caso fique interessado em ler ou produzir textos para este projeto. Aceitamos em vários formatos. Vale a pena conferir. O endereço é contextst.letras
Até o próximo!